Graça e paz, mais uma vez, estamos aqui no nosso espaço, exposição bíblica e temática, para mais uma exposição, meditando nas Sagradas Letras, estudando o livro de Salmos, né? Também estamos estudando o livro de Provérbios, alternadamente. Hoje nós vamos para o capítulo 2 do livro de Provérbios. E aí, quero te convidar para que possamos meditar em mais uma porção bíblica, e que Deus possa aplicar esses ensinamentos, essas lições em nosso coração, nossa mente. Abra aí a sua Bíblia, por gentileza, no capítulo 2 do livro de Salmos, vamos ler alguns versículos, né? A epígrafe do livro nos traz o seguinte, o reinado, o capítulo, aliás, o reinado do ungido de Deus. Diz assim, versículo 1, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs, faz aqui uma indagação. Versículo 2, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Versículo 5, na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Versículo 6, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás, com um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi o Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhes inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Interessante, né? Esses versículos, esses 12 versículos que trata aqui do capítulo 2 do livro de Salmos. Nós vamos meditar em alguns versículos aqui para a nossa edificação espiritual. Vejamos. Então, o Salmo no capítulo 2. Então, diante desses primeiros salmos que nós estamos lendo, nós estamos diante de um salmo messiânico, né? O salmo primeiro é um salmo didático de instrução. E aqui nós estamos diante de um dos primeiros salmos messiânicos. Os salmos messiânicos, como a gente já vem refletindo, são salmos, né, proféticos que falam do Cristo, né, sofredor, falam do Cristo e sua divindade, divindade do Messias, do Rei soberano absoluto. Então, o salmo messiânico ele tem esse referencial, né? Destacando o messianato do Cristo Jesus. Ou seja, o salmo messiânico nos leva a debruçar sobre o glorioso reino do Messias, né, Senhor, que está por vir. Então, é muito interessante a leitura dos salmos. Então, que lições esse Salmo 2, em particular, podem nos conceder, né? Nós queremos destacar alguns ensinamentos, algumas lições, né, que saltam aqui aos nossos olhos sobre esse salmo. Vejamos. A primeira lição é que não há dúvida de que é um salmo messiânico, né? Esse é considerado um dos primeiros salmos messiânicos, diante de vários outros salmos messiânicos que nós vamos refletir. Então, é um ensinamento que esse salmo nos traz. Onde é que eu encontro isso? Nós observamos logo no versículo 2, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Aí, ó, esse termo ungido aí. Então, no versículo 2, encontramos a palavra ungido, que faz referência ao Cristo, que faz referência ao Messias. Então, isso é um ensinamento, isso é uma grande lição para nós. Então, logo aqui no início, ele vai fazer referência ao ungido de Deus, essencialmente. Então, esse capítulo se divide em 4 partes de 3 versículos, a saber,
Então vamos aqui o versículo de 1 a 3, destacando de sobremodo essa particularidade. Então os gentios se iram, né, se levantam, os povos maquinam coisas vãs, né? Reis e príncipes vão tramar, né, para derrubar o Senhor e o ungido de Deus, o Messias. São planos absurdos e são planos realmente só sem nenhuma noção da grandeza do Rei dos Reis, que é Cristo Jesus, né? Então, são rebeldes, ímpios contra o reinado do Messias. Do versículo 1 ao versículo 3, nós observamos claramente esse ensinamento, né? Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis até se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor. Então, vão tentar se levantar contra o Senhor, mas vão se levantar, como diz o Nordeste, se levanta para cair, né? Porque o reinado absoluto, né, poderoso do Deus Criador dos céus e da terra, é um reinado poderoso, que tem um poder ilimitado, né, da parte do próprio Deus. Então, nós observamos isso nesses versículos que nós estamos aqui referindo. Então, a descrição do ódio, da rebelião contra que a humanidade lança contra Deus e contra o seu Filho, com a sua rebeldia. Então, o furor de Deus virá, o poder de Deus se manifestará dentro desse contexto, conforme aqui esse salmo é messiânico, né? Que tem essa instrução da parte de Deus. Então, isso é uma lição que esse salmo nos traz, é um ensinamento que esse salmo essencialmente nos traz, né? Os gentios vão se levantar, mas vão se levantar para cair, né? Da eternidade, Deus zomba dos seus adversários e declara que Cristo já foi constituído Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós podemos ver uma comparação lá no Evangelho segundo Lucas, vamos observar esse texto aqui. Deixa eu só dar uma lida rápida aqui nesse texto de Lucas no capítulo 7. Vamos fazer menção desse texto para a nossa meditação. Lucas capítulo 7, versículo 30, diz assim, ó: mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram contra si mesmos e o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Então a gente vê aqui claramente essa zombaria, né, dos ímpios, daqueles que realmente não aceitaram o reinado de Cristo Jesus, não aceitaram a pessoa bendita e eterna de Jesus como o próprio Deus encarnado, né? Então isso é um grande equívoco, né, da parte dos fariseus. Então nós observa-se que nesse salmo o decreto divino, né, proclamado, regendo com retidão, com justiça, firmeza, pois o Messias destruirá todo aquele que não aceitá-lo como regente supremo. Nós observamos isso no versículo 7, né? Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então, desde a eternidade, Cristo veio para reinar com soberania, com justiça, equidade, solidez, firmezas da parte do nosso Deus. Então, o Messias destruirá aqueles que realmente não obedecê-lo dentro desse sentido aí. Isso é um salmo messiânico. Nós estamos vislumbrando o futuro Deus reinando com a sua destra fiel de justiça, com sua destra de força vinda da própria parte de Deus. Então, esse salmo quer nos dizer isso. Reinará com vara de ferro, né? O futuro reinado do Filho real será absoluto mesmo. Não haverá possibilidade de rebelião. Nós observamos isso no versículo 10 e no versículo 11. Agora, pois, ó reis minúsculos, né? Sede prudentes, deixai-vos advertir, juiz da terra, servi o Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Então, temer a Deus e tremer se realmente você se rebelar contra ele. Então, o futuro reinado do Filho real seria absoluto e será absoluto, conforme assim nós observamos como lição, como ensinamento, como instrução nesse salmo no capítulo 2, versículo 10 em diante.
ser prudentes. Os reis da terra, rebeldes, só evitariam um terrível, né, julgamento da parte do regente maior, submetendo-se ao ungido de Deus, que é a pessoa bendita e eterna de Cristo Jesus. Então, esse salmo ele nos traz esse ensinamento. Portanto, alegrai-vos com tremor ao Deus Criador dos céus e da terra. Então, nós encontramos esses ensinamentos, em particular, neste Salmo, capítulo 2, como sendo o primeiro salmo messiânico que o salmista, o sacro escritor aqui, nos traz essa pérola preciosa, falando sobre o reinado messiânico de Cristo Jesus, que virá reinar com mão forte, com firmeza, com mão de justiça, com mão poderosa da parte do nosso Deus. Então, esse salmo nos traz essas lições. Então, nós observamos que a exortação solene, sede prudente, servir, alegrai-vos, beijai, refugiam. Cristo deve ser recebido como Salvador senhorio supremo, para que sirvamos eternamente com o Senhor. Então, esse salmo nos traz exatamente isso. Então, meus queridos irmãos, caros ouvintes, que Deus possa aplicar essa palavra no nosso coração e que possamos reconhecer o senhorio messiânico de Cristo Jesus numa vinda bem próxima, anelantemente, como a igreja assim aguarda Cristo Jesus e o arrebatamento da igreja. E aí, que isso possa nos confortar e nos dar a esperança de que Cristo é o ungido de Deus que vem buscar a sua igreja. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até um próximo momento aqui no nosso espaço Exposição Bíblica, para mais uma meditação da Palavra de Deus. Em nome de Jesus. Graça e paz.